Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Lembra daquela caravana de imigrantes que está andando em direção aos Estados Unidos? Pois é, o presidente dos Estados Unidos vai na direção contrária. Ele vai do norte para o sul. Vai passar as férias no Caribe, né, Barão? Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para o Ivan, Bom para todo dia. mundo no Brasil. Está sendo muito criticado o presidente Joe Biden pela forma como ele está conduzindo essa maior crise migratória da história dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, são 10 mil pessoas, em média, que entram aqui no país, na fronteira com o México, sem documentos. E aí, muitas são levadas para outros estados, inclusive aqui em Nova York, né? Ontem, o prefeito da cidade de Nova York, o Eric Adams, assinou uma lei determinando que as empresas de ônibus que fazem o fretamento devem informar se estão com migrantes dentro do ônibus antes de entrar aqui em Nova York. Isso não tem acontecido, né? Inclusive nessa madrugada mais pessoas chegaram por aqui, muitas não têm mais onde ficar, dormiram no meio da rua, debaixo de frio, debaixo de chuva, ou seja, uma situação muito complicada. O presidente americano Joe Biden, como você falou, vai passar o final de ano no Caribe, é algo que ele já faz com frequência, mas é uma situação que a gente está vendo só aumentar por aqui. E isso, claro, tem a ver com a política, já que ano que vem é ano de eleição, ano que vem que já está chegando, né, 2024, e o Biden está atrás em todas as pesquisas, perdendo para o ex-presidente Donald Trump, que já anunciou que assim que tomar posse, né, caso seja eleito, vai colocar em prática o mais rigoroso plano de imigração da história dos Estados Unidos, determinando, além da construção do muro, a deportação imediata de quem entrar aqui no país. Enquanto isso, Megali, aquela cena que a gente acompanhava ontem, né, que prossegue desde o Natal, de cerca de 8, falam em até 10 mil pessoas de diferentes países da América Latina se movimentando em direção aqui aos Estados Unidos, mesmo com o encontro que ontem houve de autoridades naquele país. Ô, Barão, esse plano do Trump vai mudar a vida de brasileiros? Que eventualmente... Porque a imigração ilegal, ela é mais ou menos tolerada, né, em algumas partes dos Estados Unidos. Tem muito brasileiro que mora na Califórnia, todo mundo sabe que está sem documentação, mas, enfim, vive a vida. Esse plano pode afetar essa turma? Sim, essa é a ideia do Trump, né? Ele simplesmente pegar quem está ilegal aqui e deportar imediatamente, né? Teoricamente, Megali, isso já deveria acontecer, digamos, no rigor da lei. Mas como você falou muito bem, na prática não é assim que a banda toca por aqui. Você tem não só brasileiros, mas você tem pessoas já morando há mais de 10 anos sem documentos aqui nos Estados Unidos, construíram famílias, viram filhos crescendo, netos nascendo e tocam a vida sem documento. Eu conheço muitas pessoas que vivem em comunidades, né, porque elas até evitam sair de algumas regiões. Aqui perto de Nova York, por exemplo, tem uma gigantesca comunidade brasileira que fica em Nova Jersey, perto do aeroporto de Newark. Então, ali você encontra padarias, você pode falar em português na rua, e as pessoas que ali estão evitam deixar essa área. Você tem outras comunidades, a maior comunidade brasileira que fica no estado de Massachusetts, em Boston, com uma situação semelhante. Em Boston, no estado de Massachusetts, é mais tranquila essa relação, diferente de outros estados que têm aumentado o rigor da lei. Muitos, inclusive, deixaram a Flórida, depois que o governador Ron DeSantis assinou ali uma nova lei, também determinando que a deportação fosse imediata. Ou seja, varia muito de estado para estado, mas o Trump, caso ganhe a eleição, diz que vai fazer uma reforma geral aqui nos Estados Unidos, mandando embora não só aqueles que já estão aqui, mas também aqueles que tentam entrar, em especial na fronteira com o México. Bom, segundo assunto do Barão, a gente falou hoje mais cedo, né, Megali? A história do chat GPT, né? O New York Times, né? Um jornal. Uma questão ética muito palpitante. Muito. Abriu um processo judicial contra a Microsoft e a OpenAI, né, que é a dona do chat GPT, por violação dos direitos autorais, Barão. E a gente deu a notícia aqui em manchete hoje mais cedo, e aí um ouvinte falou assim: mas eu não entendi aonde que o New York Times se sentiu prejudicado. Os caras estão usando a inteligência artificial para roubar conteúdo produzido pelo New York Times, né? Que história é essa, Barão? Não, é isso aí, né? O pessoal não sabe, mas, por exemplo, o Ivan tem um excelente salário aqui na Band News FM. Luiz Megali, então, nem se fale, né? Eu ganho um pouquinho também. Ou seja, as empresas jornalísticas pagam
pagam para a gente, né? Para a gente ir atrás de notícia, para a gente correr atrás da informação. Aí veio o chat GPT, a Microsoft, enfim, e simplesmente roubam isso e colocam ali como se fosse um conteúdo deles, né? Muitas vezes não dão crédito, simplesmente vão lá e abastecem os dados com as informações dos colunistas, dos jornais, com as informações, por exemplo, do New York Times. Então, é isso que o New York Times está processando, está pedindo um ressarcimento bilionário, e a gente já viu aqui essa discussão crescendo com outras empresas de comunicação também exigindo algum tipo de contrapartida por parte desses aplicativos. No Canadá, houve ali um acordo, né? O governo chegou a um acordo com essas empresas. Então, no Canadá tem um pagamento específico que é feito mensalmente ou a cada 6 meses, enfim, mas tem ali uma forma de ressarcimento das empresas jornalísticas. Já chegou a um consenso, já há uma forma feita no Canadá. Mas aqui nos Estados Unidos ainda não, a discussão continua, e agora com esse processo que o New York Times colocou contra as empresas de chat GPT. Mas é o que você fala de ser palpitante, né, Megali? É isso, né? Como é que o New York Times coloca lá faz uma pesquisa no chat GPT e consegue ver que aquilo ali, não, isso aqui foi escrito pelo meu repórter, né? Isso aqui foi publicado por mim, né? O Barão é um cara bem informado porque ele lê os jornais do país em que ele mora e tal, mas como é que você vai provar que o chat GPT propriedade intelectual criou a inteligência dele, né? Inteligência artificial, portanto, uma inteligência que foi criada pela leitura, entre aspas, de artigos e reportagens do New York Times. É complicado isso, né? Por isso que é uma questão ética muito típica mesmo dos nossos novos tempos e portanto, fascinante. Barão volta com este e outros assuntos daqui a pouquinho. A garganta ainda tá precisando de uma pastilha, né? Às 11 horas da manhã. Se fosse só pastilha, meu amigo, tava tudo bem, mas aqui tá um festival, tá terminando a farmácia desde o Natal. Mas vamos nessa. Aí, os caras não têm remédio pra tudo na prateleira da farmácia? Você não compra até cigarro na farmácia aí? Eu tô tomando todos, inclusive o cigarro, mas não tá resolvendo, Megali. Tá escolhendo o cigarro errado. Até, Barão. Valeu, Barão.